Quando Fable apareceu, muita gente teve a mesma reação. Isso parece diferente. Não apenas melhor, diferente. Parecia algo capaz de raciocinar sobre tarefas complexas, em vez de apenas produzir uma resposta limpa. É por isso que as pessoas ficaram tão obcecadas por isso. Fable deu às pessoas uma ideia de como a IA começa a aparecer quando deixa de ser apenas um modelo e passa a aparecer mais como uma inteligência que você pode usar para trabalhos sérios. Então isso foi tirado do ar. Mas o interessante nunca foi só o Fable, e sim o que ele revelou. Isso mostrou que há um nível de raciocínio pelo qual as pessoas anseiam. Mais importante, depois que a IA alcança esse ponto, a questão não é só quão inteligente é o modelo. A próxima questão é: que sistema se constrói em torno dessa inteligência? É nesse ponto que as coisas ficam ainda mais interessantes, pois dois novos acontecimentos indicam algo maior. Um deles é o Abaco IA, com seus chamados aplicativos em agentes de IA. Já o Fusion Agents é um sistema multi-agente que oferece profundidade similar ao Fable, combinando um modelo de planejamento com um enxame de modelos de trabalho mais acessíveis. Se você juntar essas duas coisas, começa a haver algo que se aproxima muito mais da primeira forma real de AGI. Não AGI como um robô de ficção científica ou um supermodelo mágico que acorda de manhã e resolve tudo, mas mais como AGI como um sistema funcional. Um sistema capaz de raciocinar, dividir tarefas, criar ferramentas rapidamente, usar infraestrutura, interagir com serviços externos e entregar resultados prontos para uso real. Essa é a verdadeira mudança aqui. Por anos, grande parte do progresso da IA foi debatida na linguagem dos modelos. Modelo maior, melhor benchmark, mais tokens, menor taxa de alucinação, inferência mais rápida, melhor raciocínio, e tudo isso importa. Mas se você olhar apenas para o modelo, vai perder a coisa maior que está se formando ao redor dele. O que importa agora não é só o cérebro, é o corpo ao redor do cérebro. Abacus é um dos exemplos mais claros disso. Toda a ideia deles com aplicativos e agentes de IA é simples, mas quando você percebe, tudo faz sentido imediatamente. A maioria dos sistemas de IA ainda te entrega texto como produto final. Talvez seja um texto muito bom, código ou documento, mas na maioria das vezes ainda é texto. Abacus segue outro caminho. A IA não só informa, mas também cria um aplicativo interativo no fluxo de trabalho. Parece pouca diferença até ver as demonstrações. Em um exemplo, o usuário pede para o agente explicar como funcionam os data centers e usar o Tree.es para criar um artefato interativo. O resultado não é um parágrafo. Não é um diagrama colado no chat. É um modelo 3D totalmente interativo de um data center incorporado na conversa. Você pode girá-lo, explorar diferentes camadas, alternar entre computação, armazenamento, rede, refrigeração, energia e fluxo de ar, e clicar nos componentes para ver detalhes como utilização do servidor, capacidade de armazenamento ou consumo de energia. Isso é importante porque a IA não está apenas respondendo à pergunta. Ela está criando a ferramenta que você precisa para entender a resposta corretamente. Isso é algo bem diferente. Depois, há outra demonstração em que o usuário pede ao sistema para analisar o design de sistemas de serviços como Instagram, Gmail, YouTube, Uber e Amazon, e criar diagramas usando o Lucidchart. O agente faz pesquisas na web, coleta detalhes de arquitetura e gera diagramas profissionais para cada serviço, não esboços grosseiros. Diagramas estruturados de verdade, mostrando camadas, serviços, bancos de dados, cache e componentes de infraestrutura organizados como um verdadeiro design de sistemas. O usuário pode editar os diagramas diretamente. De novo, essa é a parte importante. O resultado não fica congelado. A IA cria algo que se torna parte de um ambiente de trabalho. O mesmo vale para a pesquisa científica. Um exemplo mostra o usuário pedindo ao agente para pesquisar inteligência de enxame em sistemas biológicos e sua relação com algoritmos de múltiplos agentes. O sistema pesquisa o tema e gera diagramas interativos no Excalidraw, cobrindo otimização por colônia de formigas, otimização por enxame de partículas, comportamento de colônias de abelhas, regras de movimento em bando, estigmergia e o mapeamento entre sistemas biológicos e métodos computacionais. Isso vai além da geração de conteúdo, é uma ferramenta estruturada de pensamento visual. Em seguida, ocorre a análise.
A IA conecta-se ao Amplitude, examina dados reais dos usuários e gera gráficos interativos que o usuário pode ajustar em tempo real. Você pode alternar os tipos de gráfico, inspecionar funis, comparar receitas entre plataformas e analisar tendências de retenção. A IA age menos como assistente de texto e mais como analista que cria o painel durante a análise. Isso indica para onde estamos caminhando. Uma grande limitação do chat de IA comum é que, mesmo com boas respostas, o formato costuma estar inadequado para a tarefa. Ao explicar um sistema, é ideal que seja explorável. Se faz arquitetura, quer um diagrama. Se trabalha com análise de dados, quer um gráfico manipulável. Se você ensina um conceito, precisa de um modelo visual. A Bacus está desenvolvendo uma IA capaz de criar a interface ideal para cada tarefa, sem limitar tudo ao texto. E então você chega à parte que torna tudo isso ainda mais importante, que é o supercomputador. Essa é a camada de infraestrutura por trás disso. A Bacus demonstra o usuário pedindo ao sistema para hospedar o modelo de linguagem de código aberto Qwen 2.5 com 500 milhão de parâmetros e criar um site para conversar com ele. O agente então realiza a configuração disso. Ele verifica os recursos, extrai os pesos, cria o ambiente, instala as dependências, configura o Nginx, faz o deploy do serviço, testa internamente, testa externamente e, em seguida, fornece ao usuário uma URL pública funcional. Isso é infraestrutura de verdade. A IA configura o ambiente, ajusta o servidor, faz o deploy do serviço, testa e o torna publicamente acessível. Então, do outro lado você tem o Fusion Agents, que aborda uma parte diferente, mas igualmente importante do quebra-cabeça. Agentes de fusão tratam de coordenação. A ideia central é usar um agente de planejamento para dividir uma grande tarefa em partes e enviá-las a vários agentes de trabalho que atuam em paralelo, em vez de resolver tudo com um único modelo. Esses trabalhadores podem usar modelos mais baratos como DeepSeek Flash, Gemma ou Kimi, enquanto o planejador de nível superior utiliza modelos fechados mais potentes como Opus 4.8 ou GPT 5.5 para decomposição, supervisão e síntese. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, é mais barato, muito mais barato. Segundo, e talvez mais importante, isso se aproxima mais de como o trabalho complexo realmente acontece. Muitas tarefas sérias não seguem uma linha reta. Elas são conjuntos de subtarefas. Você audita esta seção, revisa o código, analisa currículos, compara empresas, extrai temas das avaliações e reúne tudo em um resultado final. Agents Fusion torna isso um fluxo de trabalho de IA nativo. Demonstrar correção de bugs é um bom exemplo. O sistema acessa o repositório gratuito do FreeCodeCamp para inspecionar o código, identificar áreas do front-end, atribuí-las a agentes e buscar problemas de acessibilidade. O agente de planejamento mapeia o repositório, divide em áreas de interface do usuário e envia cada área a um agente separado. Cada trabalhador audita sua área buscando problemas como ausência de área, padrões de acessibilidade quebrados, texto alternativo vazio ou design de interação fraco. Depois, o planejador reúne tudo, elimina sobreposições, faz correções conservadoras e gera diferenças de código, auditoria estruturada, explicações das alterações e observações do que não modificou. A revisão de pull request aprofunda ainda mais essa ideia. O usuário pede ao sistema para revisar os últimos 10 PRs, procurar bugs, casos extremos, testes fracos, problemas de segurança e riscos de manutenibilidade, e então modificar o código e criar PRs de acompanhamento. O agente de planejamento distribui os PRs entre os trabalhadores, que fazem revisões contextuais em paralelo. Depois o sistema publica comentários, gera PRs e faz as correções passarem pelo CI. Novamente, o importante é que o resultado não seja apenas "aqui estão algumas ideias". O resultado é a ação. A triagem de currículos mostra que vai além do software. Um recrutador pede ao sistema para classificar 50 currículos para uma vaga de engenheiro de QA. O agente faz perguntas de esclarecimento, depois divide os currículos em lotes e os envia para vários colaboradores. Cada colaborador avalia os candidatos para a vaga e retorna resultados estruturados. O resultado é um arquivo CSV com IDs de candidatos mascarados,
links dos currículos, pontuações detalhadas e recomendações. Essa tarefa exige um dia inteiro de trabalho focado e muita consistência, algo que as pessoas dificilmente mantêm ao analisar cerca de 50 documentos quase iguais. Depois, temos a demonstração de pesquisa de ações, onde o agente analisa as 50 maiores ações do S&P 500 por valor de mercado e monta uma carteira com 10 ações para um investimento de $10.000. Ele pede preferências, divide o universo entre agentes, faz com que analisem empresas em paralelo e depois cria uma carteira final com relatório completo. A análise de avaliações da Play Store mostra claramente a importância dos sistemas multiagentes. Ler 100 avaliações de aplicativos é fácil. O difícil é extrair padrões certos. O Fusion resolve isso atribuindo diferentes perspectivas a agentes distintos. Um procura por temas, outro seleciona citações representativas, outro traduz os temas em recomendações estratégicas. O planejador reúne tudo em um relatório de inteligência de produto. Isso é basicamente uma organização de IA dentro de um único fluxo de trabalho. E é aqui que o aspecto AGI realmente aparece. Fable mostrou o quão poderoso o raciocínio profundo pode ser, mas o raciocínio sozinho só te leva até certo ponto. O próximo passo é transformar esse raciocínio em um sistema que planeje o trabalho, divida tarefas entre agentes, use ferramentas, conecte-se a plataformas reais, implante e entregue algo utilizável. É isso que Fusion e Abaco estão apontando, cada um de um lado diferente. Fusion mostra como uma tarefa difícil pode ser dividida em trabalhos paralelos e depois reunida em um resultado limpo. Abaco mostra como o resultado pode virar um aplicativo, diagrama, painel, ferramenta de pesquisa ou serviço, e não só mais uma resposta em texto. Há um ano, quase tudo isso ainda era experimental. Agora vemos agentes criando ferramentas de aprendizado interativas, diagramas de arquitetura, analisando dados de produtos, implantando modelos ao vivo e minerando o feedback dos usuários. Essa é a mudança. A IA evolui de respostas impressionantes para trabalho valioso. A competição agora é quem cria o melhor sistema em torno da inteligência. Por hoje é só. Inscreva-se para novidades sobre IA. Obrigado e até o próximo vídeo.